Todos, olha, o negócio tá tão feio que eu não vou nem comentar esse vídeo, tá bom? Vou passar para vocês assistirem. Isso é só uma prévia, tá até sem voz. Aí vocês assistem e deixem seu comentário, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas, que isso é muito importante para todos terem acesso ao conteúdo. E também, se possível, se inscreva no nosso canal, tá bom? Só um segundo, volto já. Do Lula de hoje, o Lula descondenado para o Lula dos mandatos anteriores, é justamente o fato dele ter sido descondenado. Um cara que cometeu os piores crimes possíveis que um cidadão e um político poderia cometer e agora anda livremente pelas ruas, na verdade foi colocado na cadeira presidencial, tem um senso de impunidade, um sentimento de impunidade que prevalece. Então hoje, o Lula não tem mais filtro. Ele sabe que tem a imprensa do lado dele, ele sabe que tem o judiciário completamente aparelhado e por isso ele age de forma espontânea, vamos dizer assim, né? Ele não tem medo do que ele fala, ele declara abertamente qual é o seu plano de destruição, porque sabe que ninguém poderá pará-lo, pelo menos não o judiciário, e muito bem reforçado por uma imprensa completamente imbecilizada e militante. Um rápido resumo aqui, vamos lá. Humilhando as Forças Armadas diariamente, mentiu sobre imposto de renda, agora quem ganha o salário e meio vai pagar imposto de renda. A bolsa não para de cair, a nossa moeda, o real, é a moeda que mais desvalorizou na última semana no mundo. Já está garantindo que vai voltar a financiar ditaduras pelo mundo afora. Está implementando a censura no nosso país, que já estava sendo implementada pelo STF, e apoia o aborto. Tirou o Brasil da assinatura internacional, né, do grupo que era contra o aborto. Promessas que ele tinha feito na campanha que não faria. Mas tudo bem. Eu vou falar para vocês agora um resumo de hoje. E mais um crime que ele cometeu. Mas como ele é o Lula, ele pode. Primeiramente, vamos lá. Você se lembra que no final do governo Bolsonaro, a inflação estava caindo todas as vezes? Toda semana a inflação caía no Brasil. Era o único país do mundo com deflação. Foi só o Lula assumir que nós temos, olha só, a primeira prévia de inflação com o Lula já sobe 0,55 em janeiro. Já voltamos a ter uma inflação subindo. Não só o nosso real está sendo desvalorizado, como a inflação já está subindo. Bolsonaro tinha implementado uma coisa que era o saque aniversário do FGTS. No aniversário das pessoas, elas poderiam sacar uma porcentagem do seu FGTS. O que o Lula foi lá e fez? O governo Lula confirma que vai acabar com o saque aniversário do FGTS. Faz o L, galera, faz o L. Na próxima que eu quero te falar é o seguinte: durante a campanha nós fomos censurados, nosso conteúdo foi deletado sempre que a gente falava que o Lula era muito próximo aos ditadores da América Latina, porque era fake news. Mas olha o que acontece. Lula se encontra com o ditador comunista de Cuba hoje. Sim, Lula foi encontrar com o ditador de Cuba. Ele ia encontrar com o Maduro ontem. Sabe o que ele não encontrou? Porque existe um prêmio pela cabeça do Maduro de acho que 15 milhões de dólares. E o Maduro sabe que se ele pôr o pé em qualquer outro país, ele pode ser preso. Porque quem que não gostaria de receber 15 milhões de dólares? É o equivalente a aproximadamente 75 milhões de reais. Vamos para a próxima. Petrobras aumenta o preço da gasolina. No final do governo Bolsonaro, a gasolina caía toda semana. Agora, nos primeiros 24 dias do governo do ladrão da quadrilha da presidência, a gasolina volta a subir. E não é pouca coisa, não. E não é pouca coisa. Eu te mostro aqui, ó. A gasolina vai subir 7,46%, meus amigos. 7% de aumento na gasolina lá na refinaria, lá na Petrobras, da distribuidora. Isso quer dizer que o aumento real, final para o consumidor vai ser muito maior. Mas agora eu quero te mostrar a pior de todas. Basicamente, da Argentina, numa viagem internacional como presidente do Brasil, Lula acusa o STF, o Congresso inteiro, os deputados, o Senado, de golpistas. Repare que hoje todo mundo que discorda dele é golpista. Eles já chamaram Alckmin de golpista, já chamaram Temer de golpista, mas hoje o Lula basicamente falou que o STF, a Câmara dos Deputados e o Senado são golpistas, porque praticaram o golpe. Essa é a democracia para eles. Veja um trecho do discurso do Lula na Argentina. Vocês sabem que depois de um momento auspicioso no Brasil, ustedes saben que después de un momento auspicioso de Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, cuando gobernamos entre el 2013 y el 2016, houve um golpe de Estado, se cometió un golpe de Estado, se derrubou a companheira Dilma Rousseff com se impeachment, la sacó a la compañera Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidenta da República la do primera Brasil, mujer electa
presidente de la República Brasileña. Palmas porque ela é mulher. Ah, e aqui nós temos aqui, ó, um líder do narco-estado. Esse cara aqui é um narco-estadista. Inclusive, Maduro não pode sair da Venezuela porque ele também foi condenado nos Estados Unidos por fazer parte de um grupo de narco-estado, tá? De tráfico internacional de drogas. Então, você viu aí, Lula está dizendo que houve um golpe no Brasil. Um golpe de Estado. Um impeachment que seguiu todo o seu rito, que foi aprovado pelo STF com supervisão da Suprema Corte, com o presidente da Suprema Corte no período presidindo, que ainda rasgou a Constituição e não penalizou a Dilma como ela deveria ter sido penalizada, porque seria perder os direitos políticos e sofrer o impeachment. Ele manteve os direitos políticos dessa criminosa, e aí o cara vai lá fora e acusa o Parlamento brasileiro e a Suprema Corte brasileira de ter cometido um golpe de Estado. Isso é grave. Um presidente do Brasil está falando que houve um golpe de Estado aqui no nosso país pelo Parlamento e pela Suprema Corte. Se fosse o Bolsonaro falando isso, ele voltaria de lá algemado. A imprensa bateria nele de agora até as próximas eleições de 2026. Mas ele pode. Porque ele tem a imprensa na palma da mão e o judiciário também comendo, assim, de cócotas para ele. De cócotas. E aí a gente tem que ver essa notícia aqui para acabar com tudo, né? Lula diz que impeachment de Dilma foi golpe de Estado. Isso é um crime, falar isso. Eu sei que toda vez que ele vai para fora, ele mente descaradamente, quando ele falava que tinha 30 milhões de crianças do Brasil passando fome. A ministra dele falando que tem 120 milhões de brasileiros passando fome. O ministro da Fazenda dele vai lá fora em Davos e fomenta boicote a empresas. Cara, tem como ficar pior? Sério, me desculpa, mas não faça. Não, com o PT sempre tem. Essa pergunta não pode ser feita com essa galera, porque amanhã eles nos surpreendem. Então nós temos um presidente da República viajando pelo mundo, dizendo que o Parlamento brasileiro e a Suprema Corte cometeram um golpe de Estado, meus amigos. Terça-feira que vai aumentar em 7,5% o preço da gasolina para as distribuidoras nas suas refinarias a partir de amanhã. O preço do combustível passará de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, um aumento de 23 centavos. Serão financiadas pelo BNDES, é mais poluente e não é regulamentado no Brasil. A exploração de xisto, inclusive, já gerou problemas judiciais na Bahia e no Paraná, que suspenderam as atividades de exploração. A reserva de Vaca Muerta, no oeste da Argentina, e onde fica o gasoduto que receberá dinheiro brasileiro, é uma formação geológica rica em gás e óleo de xisto. Contudo, para extrair gás desse tipo de local, usa-se o processo de fraturamento do solo, considerado danoso ao meio ambiente devido à geração de gases do efeito estufa. Procurada pelo site Poder 360, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse desconhecer o projeto do gasoduto, para o qual o presidente Lula concederá financiamento. Kobayashi, possível que uma obra, então, ecologicamente incorreta seja bancada pelo BNDES na Argentina, hein, Kobayashi? A Marina Silva, ela sabe o número de pessoas que está passando fome no Brasil, mas não sabe dos detalhes relacionados ao meio ambiente dos projetos do governo federal, né? A gente sabe que até o conhecimento está se tornando seletivo. A democracia é seletiva, as imputações criminosas são seletivas e agora até a ciência, o conhecimento sobre as coisas também é bem seletivo, né? E, enfim, a gente estava falando agora há pouco de que tudo estava errado naquele discurso do Lula e nesse projeto de financiamento tudo está errado também. O banco é para desenvolvimento econômico e social nacional do país. Está financiando uma obra internacional. Os riscos são gigantescos. Uma inflação que deu quase 100% em 2022. Tem tudo para dar errado, tudo para dar... Aí, pessoal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e boa noite.